tradicional doceria aqui da cidade apostou na produção dos doces temáticos, um diferencial que divulga a nossa cultura. Aliar o passado com um presente, essa é a proposta da produção dos doces temáticos. Cada um deles conta uma parte da história da nossa cidade e nós vamos acompanhar a produção de um deles. E agora nós vamos acompanhar o processo de produção de um doce chamado pelota. Xana, ele foi feito para homenagear a cidade? Exatamente, ele foi lançado na FenaDoce de 2010, né? Ele sempre, a nossa confeitaria sempre lança durante a FenaDoce um doce em homenagem a algum prédio histórico ou alguma a personalidade símbolo da nossa cidade. Então, na FenaDoce de 2010, nós lançamos pelota, em homenagem, lembrando aquela antiga embarcação da cidade, né? Ele é muito gostoso. E qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é moer, né, as castanhas do Pará, hoje em dia chamadas de castanha do Brasil. Então é moer, botar no moedor, né? Esse doce, ele é praticamente todo manual, assim, ele é um doce artesanal, né? Artesanal. O primeiro passo é moer as castanhas, então, com um moedor. A gente coloca as castanhas em cima e sai moedinha assim, para depois a gente misturar com leite condensado. Seguimos para a segunda etapa. Misturar leite condensado, são 7 quilos, com 900 gramas de castanha do Pará. Agora os ingredientes são misturados e levados ao fogo. Depois que adicionou as castanhas, o leite condensado e a margarina, demora quanto tempo? Demora uma média de 40 a 50 minutos por massa, assim. A doceira sabe o ponto quando começa a saltar assim bastante, a borbulhar bastante. Não chega a precisar descolar a massa da panela, mas ela levanta um pouquinho assim, né? Como é que levanta a colher? Ainda não está no ponto, né? Que nós ainda estamos no início, mas ela vê no olho que a massa está pronta mesmo, né? Que começa a ficar com uma consistência bem maior. Não precisa deixar soltar da panela, porque se ela tirar no ponto de soltar, vai ficar muito dura a massa. E a gente precisa da massa um pouquinho mais mole para poder fazer o formato da pelota mesmo, da embarcação. Enquanto a massa está sendo preparada, vamos para uma outra parte do processo, o arremate final do doce. Bom, o doce pelota ele é um pouco complexo, né? Porque ele tem vários ingredientes para montagem diferentes. Ele leva chocolate, leva a massa de leite condensado, também leva a castanha, os ovos, os fios de ovos. Então a gente tem que fazer um pouquinho em cada parte, né? Os fios de ovos, ele é bem delicado, né? Hoje em dia, várias fábricas já estão fazendo várias doceiras em casa, né? Mas a cauda tem um ponto certo, senão o fio ele estoura, né? Arrebenta. Então, a Janaína está tirando aqui pra gente com perfeição. Já tem vários aqui bem lisinhos, porque uma coisa é ver aquele fio de ovos todo escabeladinho, né? Outra coisa é ver lisinho assim. Ele é que vai dar o arremate final para a pelota, né? Como é um doce que homenageia o nome da cidade, a gente quis dar o arremate final com ele. Após 50 minutos, a massa já ficou pronta e começa então a montagem do doce. Bom, agora a gente vai para a parte da montagem. Aquela massa já está sequinha, já ficou secando em temperatura ambiente e é esticada com o rolo, uma espessura de um meio centímetro. A gente indica que a pessoa encontre um cortador redondinho, que dê mais ou menos um diâmetro de uns 8 centímetros. É um doce artesanal, para homenagear a nossa cidade. E depois vai recheando com doce de ovos.
É o doce de ovos receita tradicional também. Depois que recheia, aí tá o segredinho. Ele não é uma trouxinha tradicional. Ele é tipo um saquinho assim que lembra a antiga embarcação. Esse doce de ovos, ele precisa mesmo sair um pouco para fora aqui. Faz parte da decoração final do doce. Bom, eu vou dar uma ajudinha aqui. Depois, a gente ainda mergulha a pelota, a basezinha no chocolate, porque é uma combinação perfeita, assim, castanha do Pará com chocolate. E as pelotinhas estão quase prontas. Doce recheado de história, de cultura, onde cada pequeno detalhe foi lembrado. Na verdade, é só o toque de chocolate mesmo que a gente quis dar, porque combina perfeitamente assim, castanha do Pará com chocolate, fica um gosto muito bom. A gente quis quebrar assim essa coisa do ovos, da castanha, ovos e a castanha, para combinar com essa pazinha de chocolate que vai no final, que é o fio que puxa a embarcação, né? Na verdade, a história é um pouco triste, assim, que a pelota ela não flutuava sozinha no nosso arroio, né? Ela era puxada por um escravo, né? Que ele puxava a nado, né? Ele abocanhava o fio e puxava a nado para a pessoa ser carregada lá dentro, né? Então a gente coloca essa pazinha assim para lembrar que ela era puxada, né? O ovo dentro simboliza, o ovo é o símbolo da vida, né? Então é para lembrar que pessoas eram carregadas dentro da pelota, né? E por fim, o toque final é dos fios de ovos. A gente coloca assim, é bem pouquinho, é só para dar uma lembrança mesmo dos fios de ovos na volta da pelota, que lembra os galhos trançados junto com o couro que fazia o arremate final. E aqui é uma castanha do Pará, que faz parte do ingrediente principal, né, da nossa pelota. Literalmente com a mão na massa, Xana fala da proposta dos doces temáticos. É o nosso papel, assim, não só cultivar a venda do doce, o varejo, mas também fazer com que o doce seja parte da cultura, né? E conta onde busca inspiração para tanta criatividade. Inspiração, acho que as pessoas nos ajudam a contar um pouco essa história, né? Em 2011 nós fizemos uma enquete, que doces que as pessoas gostariam de comer, sugestões de ingredientes. Então o nosso contato com o público é muito permanente, assim, através do nosso site também. E, enfim, nosso diálogo permanente com o público, isso é importante. Para críticas também, acho que nós somos uma empresa familiar e a gente está sempre bem aberto, isso é importante.